se eu ficar fazendo almoço para ele, lavando a roupa dele, enfim, deixar ele comprar bebida para ele, a consequência do meu comportamento é facilitar o alcoolismo, né? Então, entendendo isso, você pode decidir o que fazer com isso. Tem várias formas de você lidar com isso. A gente tem que voltar pro marco zero. Onde é que eu errei? O que eu quero? O que você quer? Você precisa começar a pensar nisso. Cada um acha que o outro não se importa consigo mesmo. Você acha, provavelmente, que ele não se importa com você. E daí, se você simplesmente, daqui pra frente vai enfiando as coisas goela abaixo, não vai resolver. Tem que voltar e ouvir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta, né? É um quadro em que eu respondo, esse quadro aqui é um quadro recente, é um dos primeiros vídeos desse quadro, em que eu respondo perguntas mais completas assim que foram feitas na comunidade de alunos do curso ACA. Então é uma oportunidade de você ver uma discussão, eventualmente até um pouco mais aprofundada, sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Essa comunidade ACA é uma comunidade fechada para alunos do curso ACA, que atualmente, né, junho de 2022, ele acontece, as inscrições para esse curso fechado acontecem poucas vezes ao ano. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, vou trazer aqui para você um quadro, né? Quem está me vendo aqui pelo Facebook e YouTube está vendo aqui esse quadro com esse texto para ajudar você a acompanhar essa situação que eu vou responder nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Olá, Dr. Vitor e família ACA. As coisas por aqui não estão muito boas ainda. Meu esposo não foi na missa cedo porque resolveu lavar as roupas dele da semana. Aí eu fui com a minha filha na missa. Ela ia servir na missa. Quando cheguei da missa, meu esposo estava chegando e me disse que foi comprar ração para o cachorro. Eu acredito que era ração para o cachorro, né? Mas aparentemente tinha bebido um pouco. Aí eu fui na feira com a nossa filha e o meu esposo não foi, porque resolveu beber. Aí eu falei para ele que quando ele resolver beber, não temos almoço de domingo em família, tá? Então são várias informações, né? Depois vou dar um apanhado. Pelo que eu entendi, era um domingo, o esposo não foi na missa, aparentemente ele foi lavar as roupas dele, que não tinha lavado antes, e aí ela foi só com a filha na missa, e quando chegou, parece que o esposo havia bebido, né? E ele tinha até saído de casa e disse que foi comprar ração para o cachorro. E aí ela foi na feira e por alguma razão, que eu não sei bem qual, ela falou para ele que eles não têm almoço em família, né, quando ele resolve beber. Eu não entendi por que ela falou isso, mas eu já vou tecendo alguns comentários. Olha só o clima que estava no domingo. Clima ruim, né? Clima ruim. Já estava a coisa tensa. Eu acho que parece, pelo relato dela, que ela já estava irritada que o esposo deixou para lavar as roupas no dia da missa. Eu só posso imaginar isso, porque não está escrito, mas a gente pode levantar isso como uma hipótese. Acompanhe o meu raciocínio, tá, dessa história, porque essa forma do meu raciocínio também é uma forma de eu te ajudar a entender como você também pode raciocinar a respeito da sua situação. Então acompanhe o meu raciocínio, mesmo que não seja exatamente a sua situação, que eu acredito que vai te ajudar a elaborar esse raciocínio necessário para você conseguir fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então, olha, eu imagino que ela estava irritada, incomodada, que ele foi lavar as roupas e não priorizou, talvez, a missa. Só posso imaginar. Isso é um problema no sentido de que, se para mim não está claro com essa leitura, eu imagino que para ele também não esteja claro. Já dá para a gente imaginar aqui que a comunicação deles é muito ruim para coisas essenciais, coisas básicas, né? Se a gente for observar assim, por exemplo, se para ela é muito importante que o esposo vá à missa, eu senti falta de deixar isso um pouco mais claro, né? Por que será que não foi mais clara essa comunicação? Porque parece que houve uma frustração, mas eu não sei até que ponto isso é realmente um problema. Parece, lendo aqui, que ela se incomoda, mas ao mesmo tempo eu não vi ela deixar isso claro, nem para mim que estou lendo, imagino que também para ele não.
pode ser que ele também não tenha ideia do quanto fosse importante para ela ir na missa. Que talvez seja algo que está deixando ela frustrada, irritada, incomodada. E aí começa a pesar o clima por algo que talvez fosse evitável com um esclarecimento de expectativas, né? Não estou dizendo que o erro é só dela, nem nada disso, tá? Eu estou analisando uma situação e quem está vivendo nessa situação pode repensar isso e utilizar de alguma forma para melhorar uma situação dessa no futuro, né? Por exemplo, até então, já dá para enxergar aqui, pelo menos eu levanto como hipótese, que eu acredito que teria sido mais benéfico ou teria sido interessante deixar mais clara essa expectativa de que ele fosse na missa junto, enfim. Agora, aqui eu senti o oposto, eu percebi algo oposto, né? Aqui está escrito, né? Quando ela disse para ele, né? Ela foi na feira com a filha e o esposo não foi, porque resolveu beber. Né? Pelo que eu entendi, olha lá, tá no domingo, ela tá com a filha, o esposo já apareceu, parece que bebeu um pouco, ela olhou para a cara do esposo e falou: vou na feira com a minha filha. E olha, hoje não tem almoço de domingo porque você resolveu beber. Opa, tá esquisito isso. Parece uma acusação que não é clara. Peraí, está brava que ele bebeu? E por que foi necessário, nesse momento, repetir uma ideia que parece recorrente? Né? A questão da missa, eu não sei se é recorrente ou não, mas quando algo é recorrente, precisa estar 30 vezes mais claro. Né? Se é um combinado, se é uma expectativa, se é algo pacífico, algo assim, já está definido. Né? Que quando ele bebe, eu tiraria a palavra resolver porque isso é muito discutível, não vejo benefício em usar a palavra resolver, porque resolver implica numa decisão que a gente não tem tanta certeza se é assim ou não. Eu acho que só pesa o diálogo usar a palavra resolver nesse momento. Agora, ela avisar ele novamente que era essa a regra, ou enfim, era essa a condição dela, para mim parece que o almoço de domingo aparentemente é uma obrigação dela e só dela e sempre dela, e ao mesmo tempo ela repete isso como se não tivesse claro. Então, e num momento em que talvez ele tenha bebido, num momento em que talvez ela própria estivesse com muita raiva. E aí, por que será que você, aluna querida, você teria repetido isso para ele? Porque você não mencionou que ele questionou sobre almoço de domingo. E se é uma coisa tão assim resolvida para você, que não há almoço de domingo em família por alguma razão, por que cargas d'água há preocupação em você em repetir isso para ele? Simplesmente não tem, acabou. Isso não necessita de mais uma repetição nesse momento. Ainda mais num momento mais cheio de tensão, né? Ela falou isso quando chegou da feira, né? Peraí. Almoço de domingo em família. Quando cheguei da feira, meu esposo me ligou e falou que estava no cemitério, que tinha ido no enterro de um amigo dele. Poxa, era um dia pesado mesmo, né? Poxa, imagina, ele estava indo no enterro do amigo dele. Não sei se era amigo dela também, mas enfim, uma coisa, não é uma situação corriqueira, né? Eu falei que ia na festa junina com a nossa filha e minha mãe. Tá. Quando cheguei em casa no final da tarde, meu esposo estava dormindo no sofá. Tinha lavado a roupa na máquina e não tinha estendido. Aí ele levantou de mau humor e perguntou do almoço. E eu falei que tinha almoçado com a minha mãe e nossa filha na festa junina. Tá? Aí vou fazer mais uma pausa aqui pelo seguinte. Por que você estava preocupada que ele não tinha estendido a roupa? Você queria usar a máquina? A máquina fica fedida? Qual que é a sua preocupação de ele não ter estendido a roupa? Por que isso foi uma informação que te pareceu relevante aqui? Se você ia lavar a roupa e ele não tinha tirado a roupa dele, né? Será que não caberia um aviso assim, olha, eu vou tirar a sua roupa, vou deixar num cesto aqui de qualquer jeito e vou colocar a roupa. Ou enfim, se você não tinha que lavar a roupa naquele momento, por que era importante? E ele levantou de mau humor e perguntou do almoço. Ok, ele perguntou do almoço. Isso aqui é uma evidência de que para ele não é claro de que essa esposa não é obrigada a fazer o almoço. Na cabeça dele, a esposa e o almoço são sinônimos. Na cabeça dele, e eu não estou discutindo se isso é certo ou errado, ou bom ou ruim, né? Na cabeça dele,
a esposa é que deve fazer o almoço. Na cabeça dele é natural esperar que a esposa faça o almoço. Então ele acorda mal-humorado, com fome, lembrando do enterro do amigo. Já foi um dia que ele, né, talvez tenha sentido como uma rejeição da esposa, uma atitude um pouco mais hostil da esposa, que não ficou tão clara, talvez possa ter sentido isso. Aí chegou e falou assim, mas e o almoço? O que teve almoço? E aí ela falou assim, eu almocei com a minha mãe e a nossa filha na festa junina, né? Parece que teve um atrito aqui, né? Porque para ele perguntar do almoço, não está claro o suficiente. E você pode me dizer, Vitor, mas eu falei para ele 30 vezes que eu não faria o almoço em determinada circunstância. Mas ele continua achando. Aí eu vou ter que te dizer, às vezes a nossa sensação é de ter dito 30 vezes. Mas pode ser que a gente não tenha sido claro o suficiente. Né? Porque para nós pode estar muito óbvio, mas para o outro eu acho que a gente precisa partir do raciocínio de que, a princípio, né? Porque senão, olha só, se a gente não parte do raciocínio de que faltou clareza, a gente vai ir para qual raciocínio? O outro até sabe, ele sabe sim, Vitor, mas ele está sendo um sacana. É possível que isso aconteça? Até é, mas é pouco produtivo mesmo que fosse. Entende? Sacana. Mas sacana por quê? Ele está tentando, então, reaver um almoço que era a esposa que fazia. De qualquer maneira, eu vejo muito mais benefício em lidar como uma falta de clareza. Ele não tem clareza sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Como ele bebeu, está de mau humor, não é o momento que eu vou chamar para conversar sobre isso. Mas talvez num outro momento eu possa conversar. Olha, eu vi que tal dia você ficou sem almoço, né? E você pediu se eu ia fazer o almoço. Eu acho que precisamos deixar mais claro isso, né? A gente precisa esclarecer como é que vai ser o almoço, como é que não vai ser, né? O que cada um pensa sobre isso, como é que sempre foi, né? Porque se sempre foi de um jeito e agora você quer fazer diferente, ok, mas aí precisa ter mais diálogo, né? Porque, olha, de repente as coisas mudaram e a gente precisa ter mais clareza do que esperar um do outro, né? Não é nem uma discussão isso, não é nem uma briga, mas é uma clareza sobre expectativas relacionadas a um evento recorrente, que é o almoço, né? Aí ele me falou que ia almoçar na casa da mãe dele. Aí ela disse, mas pra mim já era horário de janta. Tá, e daí que pra você era horário de janta? E daí? Vitor, mas credo, pra que falar desse jeito? Eu tô dizendo isso pra perceber o seguinte, esse texto, ele mostra que tem muita coisa por trás que não está clara. Por isso que eu falei, e daí que é horário de janta? Não que não poderia referir isso, não poderia dizer isso, mas parece que você está dizendo, mas pra mim era hora de janta. Parece que você está dizendo, tá errado, eu estou com raiva dele, eu esperava dele outra coisa. Eu não sei qual é exatamente a coisa que você esperava dele. E se não está claro para mim, eu imagino que está muito menos claro ainda para ele e talvez até para você própria. E aí se não está claro nem para você, é difícil você transmitir clareza para o outro. E sem clareza, gera confusão, né? E ela respondeu então que estava tudo bem. Mas estava tudo bem ou não? Você parece ter ficado incomodada. Não sei, eu só posso imaginar. Soou que houve um incômodo. E ele mandou alguma mensagem para a mãe dele e foi, né? Vamos seguir então. Tá acompanhando a leitura? Me comenta aqui no chat para eu saber se você está acompanhando essa situação. Vamos lá. Ontem eu estava vendo as mensagens que ele falou com a mãe dele. Eita! Eu vou colocar aqui um grande eita! Eu não sei você, mas eu não sei se eu entendi essa situação e fiquei um pouco surpreso. Por quê? Ontem eu estava vendo as mensagens que ele falou com a mãe dele. Como? Aonde? Por quê? De que maneira? Você pegou o celular dele e começou a ver as mensagens que ele estava falando com a mãe dele. Por quê? Da onde isso? Qual é a lógica disso? Qual é o benefício disso? Eu não entendi essa. Não entendi. Já está confusa a comunicação. E parece que está confuso muito mais coisas. Tipo assim, o que pode, o que não pode nessa relação? Tá tudo bem você pegar o celular dele contra ele? Porque se tivesse tudo bem você pegar o celular dele, se tivesse tudo bem você saber tudo que ele faz desse jeito, provavelmente você nem precisaria pegar o celular dele para ver as mensagens pelas costas, né? Provavelmente não. Eu imagino que não.
que daí seria mais clara. Você não precisaria nem ver. Não vejo uma maneira disso ser positivo. Parece para mim uma invasão, um desrespeito injustificável. Eu não vejo uma forma de isso trazer benefício. Uma coisa que eu sempre falo, tá? Fazer quem você ama parar de beber é algo importante, é algo sério, é algo que precisa de uma estratégia, né? Não dá para chegar de uma forma ingênua, simplesmente falando para o outro parar de beber, porque essa doença é complicada, ela é cheia de armadilhas. Agora, nada, ou assim, ó, se não for de morrer, não justifica de maneira nenhuma mentira, enganação, manipulações, né? Coisas feitas por baixo do pano, desonestidade, né? Quando a gente age de uma forma desonesta, a gente vai colher uma coisa muito negativa. É muito difícil isso ter qualquer benefício. Porque o oposto do alcoolismo não é nem parar de beber. Parar de beber é consequência do que é o oposto do alcoolismo. O oposto do alcoolismo é o quê? É responsabilidade, coerência, transparência, honestidade, é comprometimento, é seriedade perante as coisas importantes da vida. É construir uma vida melhor, uma vida que vale a pena, uma vida mais harmoniosa, uma vida de maior qualidade. Isso é o oposto do alcoolismo. Agora, quando você cria uma circunstância em que você se sente justificada de agir com desonestidade, com traição, isso é uma traição. Eu deixo meu celular lá. Posso ter sido ingênuo, ou enfim, se for um acordo dos dois. Pior ainda se for um acordo dos dois. Ah, não, você pode pegar o meu celular e ver as minhas mensagens a hora que você quiser. Aí pior ainda, eu acho que talvez seja pior ainda, porque daí fica uma coisa muito sem sentido, sem coerência, e fica uma coisa que vai só prejudicar. Mais ainda, uma comunicação que já é ruim. Que daí pode ver o meu celular, mas a comunicação já é ruim. Eu não vejo um jeito assim, Vitor, como é que eu corrijo essa situação? É a mesma coisa você perguntar, Vitor, como é que eu corrijo um bolo de lama? Eu comecei a fazer o bolo, ao invés de colocar farinha, eu coloquei terra, eu coloquei água da chuva, eu coloquei água do esgoto. E como é que eu corrijo isso? Cara, joga fora esse bolo, vamos começar outro, lava bem o que tem aí dentro, porque a partir daqui não tem como salvar esse bolo. O que eu quero dizer com isso? Essa situação, ela está muito errada, você vai precisar voltar atrás. Eu recomendaria você voltar atrás. Ó, errei, né? Todo mundo erra, a gente não é perfeito, ok? Agora, vamos limpar isso daqui, vamos reorganizar isso aqui, e aí a gente vai construir algo novo. Em cima disso, sem ajeitar isso, sem limpar isso aqui, não tem como ir pra frente. Né? Não adianta colocar chantilly, deixar o bolo lindo com moranguinho em cima, porque a hora que cortar o bolo vai ser horrível. Não dá. Tá entendendo? Então não dá pra gente ignorar isso não é detalhe. Mas vamos seguir. Vendo as mensagens que ele falou com a mãe dele, né? E fiquei muito chateada. Pum! E agora? Você vai fazer o quê? Ficou chateado? Vai fazer o quê? É uma bagunça. É uma bagunça. Você vai fazer o quê? Vai pegar essa informação que você pegou de uma forma desonesta e vai colocar na mesa como? Era uma coisa privada, uma coisa de um outro contexto. Enrolou tudo. Pois a mãe falou para ele assim, se eu tinha reclamado dele ir para lá almoçar. Então você pegou. A mãe então falou para ele, ela reclamou? Sua esposa reclamou de você vir almoçar aqui? Pera aí, então é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Você pegou uma evidência de uma relação triangular. O que é uma relação triangular? É o filhinho, né? A mamãe e a esposa. Não é... Tá, imagina que é um triângulo isso, tá? Imagina que seja um triângulo isso. Mas aqui daria trabalho para fazer, mas você consegue entender, né? O filhinho, a mamãe e a esposa. Tem um triângulo aqui, um triângulo. Quer dizer o quê? Ele tem um rolo com a mamãe que é separado do rolo com a esposa. Ao invés de ter uma relação em que o casal está de igual para igual e você contribui muito para isso. Você está vendo ali que existe uma triangulação em que ele e a mamãe estão num lado, você está do outro, daí você está ligada com ele, daí você está ligada com a mãe pelo outro lado, e a hierarquia da relação se atrapalhou toda, né? Já tinham vários sinais antes.
Então o que acontece? Quando você vai de uma forma desonesta, você está criando, você está contribuindo para o quê? Para desorganizar a relação. E aí o que acontece? Você está alimentando sem querer essa triangulação, porque as coisas não são faladas, é tudo falado pelas costas. Você vai lá e pega o celular pelas costas, ele vai lá e fofoca com a mãe dele pelas costas, te colocando numa posição abaixo da mãe dele. Que quando a gente fofoca com alguém, naquele momento a gente está priorizando aquele vínculo de uma forma imatura, desvalorizando um outro vínculo que a gente entende naquele momento como menos próximo. Então quer dizer o quê? A mamãe estava sendo a pessoa que estava dando, vamos dizer assim, um apoio, um suporte, ou um vínculo para ele naquela hora, e aí os dois, de conluio, né, os dois macumunados, os dois agarrados, juntos, contra a ideia de uma esposa malvada. É infantil, é decadente, é imaturo, é uma coisa terrível, Tem futuro? Pode ter futuro. Mas não do jeito que você está se posicionando, porque você está botando lenha nessa fogueira. Como? Desonestidade é a principal delas. Né? Pô, já está criando um rolo aí. Como é que vai criar uma coisa boa quando a gente põe veneno na horta, né? E daí o que aconteceu? A mãe foi lá, tua esposa reclamou? Provavelmente esse papo é comum entre eles. É algo que natural entre ele e a mãe dele falar mal da esposa ou né, colocar a esposa como uma, reclamona, olha só como é que ela é, né? E ele falou que não tinha falado nada. Que eu não tinha falado nada. E aí a mãe dele falou assim, deixa essa vadia. Olha só o que a mãe falou. A mãe teria então dito, ela pegou a mensagem de uma forma desonesta, que teria dito assim, deixa essa vadia, se referindo à esposa. Isso aqui. E perguntou se ele já estava indo, e aí ele respondeu, não sei como agir nessa situação. É porque não dá para agir dali para frente. Você não pode pegar isso e daqui a pouco ignorar tudo o que aconteceu e agir daqui para frente. Tem que refazer do passado. Agora, isso aqui que a mãe dele falou, eu considero, é discutível, mas eu, Vitor, isso aí varia, né? Cada um tem os seus valores pessoais, cada um tem aquilo que entende como seus limites pessoais, daquilo que tolera numa relação. E isso não tem uma regra obrigatória, né? A gente pode ter um norte, pode ter uma ideia, mas adultos definem aquilo que é aceitável para eles ou não, né? Alguém pode dizer, não, olha fulana, você não deveria aceitar que a sua sogra dissesse assim. Isso é uma opinião. Eu vou te dar então a minha opinião, que não é a verdade. Eu, Vitor, eu jamais deixaria isso aqui passar em branco numa relação. Eu, Vitor, se fosse a minha esposa que tivesse dado esse rolo, jamais eu deixaria esse assunto aqui, essa coisa aqui, ó, de lado. A sogra falando, deixa essa vadia. O que demonstra isso? Demonstra uma imaturidade gigante, uma violência. Isso é uma violência. Isso é uma violência. Na minha interpretação, é uma violência. Se referir dessa forma, só que a violência é dos dois. É a sogra que se refere a você dessa forma e é ele que não te defende com unhas e dentes. Isso mostra o quê? Um grave problema, tanto na relação dele com a mãe dele, quanto na sua relação com ele e com a família dele. Porque se você simplesmente ignorar essa violência, você vai estar demonstrando e vai gerar neles a expectativa de que isso não é um grande problema. Afinal de contas, quem demonstra e quem categoriza o que é um grande problema com a gente somos nós. Se alguém chega aqui na minha live ou chega nos meus vídeos e começa a comentar coisas violentas, eu não vou olhar para a pessoa e vou dizer, olha fulano, você está sendo violento, eu não vou admitir isso. Não, a minha rede social, você está vendo aqui um conteúdo gratuito, meu filho. Na minha rede social, a minha rede social é a minha casa. E existe uma função de bloquear. Eu não vou conversar com você, você vai ser bloqueado se você for violento aqui dentro. Porque na minha vida isso não cabe. A gente tem certos limites e prioridades. Para mim, esse tipo de coisa não cabe. Não cabe.
Ai, Vitor, mas então o que eu faço? Eu não sei, depende do que é pra você. Certamente pra você cabe, né? Você pode não gostar disso, e eu entendo completamente. Mas certamente para você chegar dessa forma, que eu não sei como agir nessa situação, é porque para você cabe. É uma evidência disso. Para você isso é aceitável. Para você isso ainda está dentro das coisas que você tolera. E na medida que você tolera isso, você está assinando embaixo de lidar com uma situação que é complicada. É complicada, é arriscada, tanto pelo teu autorrespeito, né? Porque fazer quem você é parar de beber não é uma sangria desatada, não é uma coisa desesperada, não é uma coisa que a todo custo é feita. É algo que você precisa raciocinar e pensar, eu vou fazer o que com a minha vida? Ah, eu quero manter essa relação? Quero manter essa relação. E claro, relações têm problemas, toda relação tem problema, e cabe a nós, para se relacionar com qualquer pessoa, trabalhar esses problemas. Mas aí a gente precisa selecionar e categorizar. O que é um problema o que eu vou fazer com um problema? Eu vou manter isso assim? Eu vou deixar, eu vou aceitar que essa coisa seja feita assim? Eu vou aceitar que a pessoa que eu tô casado deixe a mãe dele falar que eu sou uma vadia? Né? Agora, como é que você pode conversar isso? Ainda mais com essa evidência de que você sim tolera isso. Não importa o que você diga, a sua atitude mostra aqui que você tolera isso. Né? Tolera, e tá ok. Né? A vida é tua, a vida é tua. Agora, se você perguntar pra mim uma coisa que eu não tolero, vai ser complicado eu dizer, eu te recomendar muitas coisas dentro disso. Porque, na minha visão, isso não caberia numa coisa que eu toleraria em condições normais. O que eu posso te dizer? Você errou, você não deveria ter olhado o celular dele. Agora, essa conversa com a mãe dele parece normal, parece comum. Vocês não conversam nem sobre a missa, nem sobre a roupa, nem sobre a comida. Isso provavelmente contribui, não justifica, mas contribui para esse vínculo com você estar tão pobre. E aí entrou uma pessoa de fora do sistema aí e tá pintando e bordando, né? Tudo fora de lugar. Então, como agir nessa situação? Eu te diria o seguinte: primeiro de tudo, você tem que pegar o que é teu e resolver o que é teu. Você pisou na bola. Pisou na bola. Justifica a mãe ter falado isso? Não justifica. Agora, o que é que você vai fazer perante a isso? Como é que você vai se posicionar perante a isso? Você está me dizendo que o teu marido, ele acha que você é obrigado a fazer a janta. Eu não sei como é que é a coisa da roupa. Você também acha que você é obrigado a fazer a janta. O almoço, né? Você estava preocupada se o bonito ia tirar as roupas da máquina. Você estava preocupada se ele ia ter almoço de domingo em família ou não. Porque você foi lá e falou, olha, não temos almoço de domingo em família. Pô, se o problema não é meu, por que eu vou ficar avisando o outro? Você percebe como a coisa precisa vir de antes? De antes, da tua postura. Você precisa parar e refletir dentro da tua visão de vida. Porque se a gente não define o que a gente quer para a nossa vida, a gente está muito vulnerável às pessoas levarem a nossa vida para o lugar que elas vão levar. Por problemas delas, às vezes até pela doença delas. Agora, se você não tem definido para você o que você quer, eu quero ter um marido em que eu vou cozinhar para ele todos os finais de semana. É esse tipo de casamento que você quer? Não está errado, não tem problema isso. Mas precisa estar claro. Porque se tiver claro isso e você quiser isso, o dia que ele te pedir de almoço, você não poderia ficar brava, porque é algo que você definiu como algo normal para tua vida. Tá entendendo? E se não é claro para ti, imagina para ele, vira uma bagunça, que já é uma bagunça. Pelo que a gente tá vendo aqui, já é uma grande bagunça. Um homem adulto, casado, filhinho da mamãe, um bebezão da mamãe. A mamãe, não sei quem é pior dos dois, quem é mais doente dos dois. Agora, a tua relação é com ele, não é com a mamãe dele. Você não precisa gostar da mamãe dele. Agora, cabe a você definir. Tá tudo bem pra você ele ter uma relação com a mamãe que chama você de vadia? E ele não fala nada e tá tudo certo? É normal? Esse é terça-feira à tarde pra ele. Isso tá tudo bem. O que eu faço, Vitor? Aí você que tem que saber assim, até que ponto você tá tudo bem com isso. Agora, se tá tudo bem com isso pra ti, eu te recomendaria, então, ser mais clara com ele. Se tá tudo bem pra ti isso, você não pode achar ruim. Você não pode reclamar, né? Se você vai aceitar que seja assim. E você precisa começar a ter mais clareza
do que você quer e do que você espera dele. Ele não é obrigado a almoçar com você, ele não é obrigado a almoçar meio-dia. Se ele quiser almoçar às 10 horas da noite, por que isso é um problema? Ele não é obrigado. Pra mim é janta, pra você é janta, mas não tem obrigação de nada. Agora, você quer que ele viva exatamente como você acha certo? Vai dar rolo, porque as expectativas de cada um precisam ser mais claras. Senão você cai num buraco. Senão você fica aí sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, né? Aí você começa a achar que tá tudo certo, você começar a sacanear também. E aí é o caldeirão perfeito para as coisas desandarem, né? Eu acho que você vai precisar engolir, na minha opinião, tá? Eu acho, tem várias formas de fazer isso, mas eu te digo, inclusive no curso ACA não é uma regra, uma lei, né? Você já deve ter percebido isso, não é uma lei. O curso ACA te ajuda a entender consequências de comportamentos. Entendendo consequências de comportamentos, a gente consegue planejar o que a gente quer, né? Por exemplo, eu entendo que se eu ficar fazendo almoço para ele, lavando a roupa dele, enfim, deixar ele comprar bebida para ele, eu não vou estar ajudando, a consequência do meu comportamento é facilitar o alcoolismo, né? Então, entendendo isso, você pode decidir o que fazer com isso. Tem várias formas de você lidar com isso. Agora, vou te dar uma opinião, que é uma interpretação do fundamento, porque o fundamento do curso ACA, ele é universal e tem várias interpretações. Mas agora, é igual uma engenharia, né? Engenharia vai construir uma casa, vai construir um prédio. Tem a lei da gravidade, que tem que ser respeitada, tem fórmulas matemáticas que precisam ser respeitadas. Mas agora, quanto mais um engenheiro entende da base, dos fundamentos, conhece casas diferentes, conhece prédios diferentes, observa como é que foi feito aquilo de dentro, que é isso que o curso ACA te proporciona, você vai ser capaz de, com esse conhecimento, construir o prédio do jeito que você quiser. Claro, do jeito que você quiser, não. Ele não pode flutuar. Ele não pode ser feito sem uma viga, né? Porque existe a gravidade, então não voa. Então, dentro daquilo que é a realidade, os fundamentos, você pode construir de várias formas diferentes. E pode destruir também coisas que não são como você quer, né? Eu acho que está faltando muita parceria dos dois lados nessa relação, né? Deve ter acontecido muita coisa ao longo de muitos anos para estar nesse nível aí. E para recuperar uma coisa dessas, vai precisar voltar para a base. O que é a base? Ao invés de ficar brigando com o outro que não faz o que você quer, ou como é que não é, na minha opinião, cabe sentar e falar assim, ó, onde é que a gente levou esse casamento? Onde é que eu errei? Onde é que eu errei para ele achar que eu sou obrigada a fazer comida para ele sendo um adulto? Se é que você não quer isso. Onde é que eu errei para daqui a pouco a minha casa virar um campo de guerra e ninguém sabe o que o outro pensa? Onde é que eu errei para me sentir justificada de ser desonesta e pegar pelas costas do outro o telefone dele e começar a ler mensagens privadas? Onde é que eu errei? A gente tem que voltar para o marco zero. Onde é que eu errei? O que eu quero? O que você quer? Vocês precisam começar a pensar nisso. Porque os dois, provavelmente, vocês dois, cada um acha que o outro não se importa consigo mesmo. Você acha, provavelmente, que ele não se importa com você. Talvez que ele é um sacana, né? Eu não sei, pareceu. E ele provavelmente também acha a mesma coisa de você, que você não se importa com ele, que é tudo do seu jeito. E daí, se você simplesmente, daqui pra frente vai enfiando as coisas goela abaixo, não vai resolver. Tem que voltar e ouvir. Ouvir o que é que aconteceu, abrir o coração, abaixar a guarda e falar assim, cara, peraí, como é que chegou nisso? Vamos sentar aqui e vamos ver. A gente é adulto, né? Que é muito mais que o alcoolismo isso aqui. É muito mais que o alcoolismo. É uma coisa antiga dos dois, né? O alcoolismo é um tempero que certamente está piorando muito tudo isso. Agora, precisa voltar para a base e pensar você próprio. O que eu quero para minha vida? E o que ele quer? Né? Vitor, mas ele está doente. Sim, ele vai estar doente, vai estar atrapalhado. Mas vamos ver, vamos tentar encaixar o que é aceitável para mim com o que ele quer. Não é obrigada, por exemplo, eu tenho que me submeter a tudo que ele quiser para fazer ele parar de beber. Não é assim não. Como qualquer relação, precisa ter negociação. Tem os limites que você vai deixar ou não. Você não é obrigada, por exemplo, a dormir na mesma casa, ser casada para fazer quem vai parar de beber. Não é.
Você não é obrigado a ficar numa situação insustentável e infeliz para ajudar o outro. Muito pelo contrário. Se você quer vender a ideia, se você quer passar a mensagem de que a vida pode ser boa sem o álcool, de que nós não somos obrigados a viver uma vida miserável, você vai ter a obrigação, na medida em que quer isso, de demonstrar isso com atitudes, que você também não tolera uma vida insustentável, de que você também não está disposta a aceitar qualquer lixo e ter atitudes coerentes, porque não adianta falar: ai meu Deus, olha só, toda vez o fulano faz aquilo, quando eu vou na rua da casa dele, ele passa, eu passo na frente da casa dele, ele joga ovo em mim. Pô, talvez, além de reclamar, você tenha que passar por outra rua e não na frente da casa dele. Porque não adianta a gente só falar: eu falei que eu não gosto. Tá, mas e aí? O que você vai fazer? Você precisa ter atitudes coerentes com o que você fala. Tá entendendo? Então, volta para a base, né? Volta, eu te diria para voltar lá do início do curso ACA. Volta para as metas. As metas, lá no início. Eu sei que tem alunos que pulam: ai, Vitor, as metas, né? Porque a gente para olhar como é que tá a vida, o que você quer, o que você não quer, o que tá legal, qual o seu objetivo. Em várias áreas, porque o alcoolismo ele vai entrar em alguma área, outra não. Vai ter que pensar o que você quer, as suas metas, escrever elas nas áreas da vida. O que você quer? Porque se você não tiver essas metas, você vai se perder daquilo que você quer. Se você não sabe o que você quer, como é que você espera que ele saiba? E se ele não sabe, como é que você espera que ele vai respeitar uma coisa que ele não sabe? Vocês dois não fazem ideia o que o outro pensa. Não fazem ideia o que o outro quer. E isso é o oposto do que a gente precisa para criar evolução. É o oposto do que a gente precisa para fazer alguém que ama parar de beber. É o oposto. Né? Ok, tem conserto na medida em que fizer que voltar para o início. Né? Se não, vai ser um aleatório, vai ser um acaso. O curso ACA não tem nada a ver com isso. O curso ACA tem a ver com fundamentos, estratégias, tem a ver com a lógica do que é feito, né? E a lógica do... Né, eu falo isso ou falo aquilo, Vitor? Pô, depende do contexto, do cenário, do objetivo. Se isso não tá claro, se você não sabe para onde que você quer ir, como é que você vai chegar? Tá entendendo? É o básico. A gente precisa, não dá para ignorar o básico. Senão a gente paga o preço muito, muito maior mais tarde, e esse preço pode ser o nosso objetivo. Tá? Então é isso que eu diria. O que eu faço? Eu sentaria e começaria do zero esse jogo. Começaria do zero esse jogo, esse casamento, né? Começaria do zero. Pera aí, o que a gente tá fazendo? Eu te desrespeitei. Eu não gostei daquilo ali. O que você acha do que ela falou? Mas eu também tô errada, viu? E aí? Eu preciso melhorar isso aí. Só que vamos sentar aqui e vamos ver. O que você está achando do nosso casamento, da nossa vida? E vai também pensar e vai dizer o que você está achando. Sem esperar que... ai, meu marido, eu não estou gostando desse casamento porque você bebe. Ah, eu não estou gostando desse casamento porque você fala com a sua mãe. Não. Você tem que se responsabilizar pelo que você faz também. E não colocar ele como responsável por corrigir tudo sozinho. Porque senão vai gerar resistência. Senão vai gerar atritos desnecessários. Vai gerar incompreensão. É você olhar, beleza, o que a gente quer? Vamos pensar objetivamente o que uniu vocês antes. Quais eram os objetivos que tinham antes. O que talvez seja do interesse dele. Porque ninguém gosta de ser infeliz. E não parece que está sendo uma vida feliz para nenhum de vocês. Então tem que voltar para isso e tentar entender. Isso é um trabalho de ouvir, de ter humildade. De ser honesta, de baixar a guarda. Como é que eu quero entender o outro se eu não me permito chegar perto? Aí eu começo a culpar. Ai, mas ele não conversa, ele não fala. Tá aí, ó, você não sabe nem o que você quer. Se você não sabe nem o que você quer, o que você está esperando que o outro vai digerir aquilo que você quer e vai dizer para você? Você vai começando a cobrar o outro como se fosse um interrogatório. Se o outro não confia que você quer o bem dele, se você é só ataque, é só cobrança, é só atrito, nenhum ser humano no mundo vai se abrir para você. Aí eu quero que... ah, mas ele não se abre comigo. Mas você não se abre. Você tá toda armada. Você chega com 30, 40 perguntas, você chega com 300 acusações. Mesmo tendo razão, os seres humanos... se eu tô me sentindo atacado, eu não vou abrir meu coração. Vai ser mais difícil, exige maturidade, exige comprometimento. Porque se ninguém abrir o coração, os dois vão se fechar. Aí eu aponto pro outro. Ah, é ele que não conversa. É ele que é mentiroso. Ah, Vitor, mas você não conhece a minha situação. É claro, você é a Maria coitadinha, que, né?
Coitadinha, não, você é uma mártir, né? Você é uma vítima do mundo. Coitado de você. Todo mundo, o universo inteiro se conspira para fazer mal para você, né? Porque você é a pessoa mais importante do mundo. Tudo gira em torno do seu umbigo. Só que essa tua ideia de que você é uma coitadinha, mas é ele que não conversa, é ele que mente, ele que é o problema, eu faço tudo certo. Soa agradável, mas esse é o motivo de você ficar tão infeliz na tua vida. Porque é um raciocínio que tira a tua responsabilidade, gera alívio, né? Ai, Vitor, mas eu já fiz de tudo. Ai, Vitor, mas ele não me escuta. Claro, é muito fácil. Quando eu já fiz de tudo, eu não preciso me incomodar. Quando não é minha responsabilidade, eu não preciso fazer nada. Só que um adulto, na vida, ele tem responsabilidade pelo que está acontecendo ao redor dele. Ele pode não ter sido o causador, mas ele tem responsabilidade. Se está chovendo lá fora, você tem que levar um guarda-chuva. E é isso. Acabou. Você fica se debatendo contra o mundo, você tá igual uma criancinha, olhando para as coisas e querendo que os pais resolvam. Só que são adultos, né? E sendo adulto, a gente precisa se responsabilizar. Senão eu não consigo que o outro faça a mesma coisa. Se eu chego com os dois, o outro não quer conversar. Beleza, então por que o outro não quer conversar? É porque ele nunca fala nada. Não, é porque você não sabe ouvir. Você não sabe ouvir. Você só quer saber do que você quer, do que você acha. E aí você vê isso no outro... E aí fica brava. Mas você tá sendo igualzinha. Sem querer, obviamente. Mas tá sendo igual, cara. Tá sendo igual. Ou pior. Né? Ou pior. Quem vai querer se abrir com uma pessoa que pensa isso de si? Não vai querer se abrir. E aí você vai sentir mais dor, mais frustração, mais raiva. E eu não tô aqui pra dizer pra você o que é que você tem que fazer. Eu tô aqui pra te ajudar a entender as consequências do que você faz. A partir daí o abacaxi é teu. Né? Porque você pode ter errado muito na vida por não saber o que fazer, e isso não era culpa tua. Né? Como é que eu vou fazer uma coisa diferente se eu não sei nem o que é? Agora, na medida em que você começa a entender, aí você começa a ter mais escolha, mais decisão. Por isso que a maioria prefere nem saber e continua alimentando a ideia de que eu sou perfeito, maravilhoso e o inferno são os outros. É mais fácil, né? E tem um apelo popular muito grande. Ainda mais quando fala do alcoólatra. O alcoólatra? Agora eu tenho carta branca pra falar mal do cara o resto da vida, ou da mulher. O alcoólatra, né? Covardia isso, né? Covardia. Depois o cara se fecha, a mulher se fecha pra você. Quem é que vai se abrir? Sendo marginalizado. Sendo alvo, o bode expiatório de todos os seus defeitos. Olha no espelho, minha amiga. Olha no espelho. Né? Senão você vai sofrer o dobro. Você quer que o outro mude? Começa por você. Eu já fiz de tudo. E aí? Beleza, já fez de tudo. E agora? Você vai continuar mentindo pra você? Esse abacaxi é teu. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você achou. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar das informações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!